Oi, gente! Hoje eu separei alguns modelinhos de fraldas que nós temos com um tecido do bolso com microfibra de carvão. Vou fazer um vídeo comparativo aqui com vocês, tá bom? Tem aqui modelinho da Happy Flute, Lily Blooms, Good Boom e Babyland. Já olhando aqui inicialmente pelo lado de fora, a gente observa que esses três primeiros têm as abas mais quadradinhas e a posição e a escolha de onde fica cada botão em quantidade é bem parecida. A Babyland já é mais diferenciada. Esse botãozinho invertido já fica espelhado, onde todas as outras colocaram deste ladinho, ela colocou para este. E é o mais diferente, assim, entre eles, né? O posicionamento, o lugarzinho de cada botão. Também a aba quadrada geralmente diferencia esses modelinhos por ter microfibra de carvão. Lá no site, na loja, né, da Lily Blooms, é o único modelinho quadradinho é com microfibra de carvão. Já na Oficial Store da Happy Flute, também foi o único que a gente encontrou com microfibra de carvão. Porém, na Claude Japper, eles têm a opção do tecido de suede, também com a abinha quadrada, tá? E a Good Boom, eu não conheço muitos modelinhos dele, porque esse é o primeiro que a gente compra. Outra semelhança que elas têm é a quantidade de botões para ajuste aqui na parte da perninha. Essas três primeiras, novamente, elas têm 3 ajustes de tamanho. 1, 2, 3. A Babyland, neste modelinho que nós temos, tem 2 ajustes de tamanho. Essa tem 3, 3 e 3, tá? Ajustes e quantidades de botões na cintura. Separei aqui Happy Flute, Lily Blooms e Good Boom. Elas têm mais opções, assim, tem bastante botões de ajustes na cintura. É completinho e são alinhados. A posição do botão de cima é a mesma posição de baixo. Porém, somente a da Happy Flute tem um botãozinho invertido aqui no centro, que é para você posicionar algum absorvente que também tem esse mesmo encaixezinho de botão lá, tá? Aí a da Babyland é a mais diferente. Ela não tem essa quantidade de botões aqui no centro, não tem um botãozinho invertido e os botões não são alinhados. O botãozinho de cima não fica exatamente na mesma posição que está o de baixo. Ele, como se ele caísse um pouquinho para a parte de dentro, de um dos lados. Todos até para o mesmo lado, né? E mais um botãozinho aqui do lado de fora. Então, não tem essa opção de ajustes aqui nessa fileira de baixo, tá? A modelagem de todas elas são diferentes. Cada uma tem a sua própria modelagem. Mas eu vou dizer aqui que da Happy Flute é a mais diferenciada entre elas. Não estou dizendo que é melhor nem pior, ela é a mais diferente. Porque ela tem também esse elástico duplo aqui na parte do centro. E ela tem uma distribuição mais diferenciada de tamanhos ao longo, assim, desse tecido da modelagem do bolso. Então, ela tem uma distância aqui, aqui no meio e aqui, tá? Não é o mesmo tamanho que eles escolheram para deixar esse bolso mais estreito, como a gente vê, assim, a olho nu, né? A gente vê mais nos outros modelos, ó. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas mais ou menos isso que eu tô dizendo. Ele tem um tamanho mais diferenciado, como se ele fosse mais anatômico, assim, a modelagem dele, tá? Mas cada um tem sua própria modelagem, tá? Embora alguns sejam bem parecidos. Então, a Happy Flute, a gente já fez outros vídeos aqui fazendo comparativos e mostrando. Ela não tem a abertura do bolso pela parte de cima, essa parte é lacradinha, tá? Vai colocar pela parte aqui da cinturinha, da barriguinha da criança, né? Bota e retira os absorventes pelo mesmo lugar. Aí ela tem essa abertura do bolso sem o elástico mesmo. E tem aqui o que tapa, seria essa faixinha, esse tecido impermeável também na parte de dentro da barriguinha, tá? Então, entre todas estas, essa seria a única que tem essa faixinha de impermeável na barriguinha, que às vezes ajuda a deixar essa parte seca quando, dependendo do tipo de absorventes, a capacidade dele, o quanto ele tá cheio, quando aperta pode acabar molhando aqui e passando essa parte para a barriguinha, né? Ou para a parte de fora também, molhando a roupinha se estiver apertada. Então pode ser útil dependendo aí da situação, né? Da experiência de cada um. Este aqui é o modelinho da Lily Blooms. Eu achei ele o mais parecido com o modelinho, em termos de modelagem, né? Com o modelinho da Good Boom. Vou até botar aqui um em cima do outro para vocês verem. Tem uma diferençazinha aqui, né, na frente. Deixa eu ver a parte do bumbum.
Mas é o mais parecido, assim, entre eles, né? O modelinho aqui da Happy Foot em cima é o que fica mais diferenciado, ó. Principalmente aqui nessa parte, como eu falei pra vocês, né? No bumbum, não tem muita diferença de tamanho, não, tá? A Lily Bloom, a Babyland, também tem o seu próprio modelinho. Aqui na frente. Aqui no meio. Parece ter o bolso um pouquinho mais largo, né? Como muitos outros modelos que a gente já comparou. Aqui no bumbum. Vou botar a Happy Foot em cima da Babyland para vocês verem como a diferença fica bem maior. Agora vamos falar dos... Ah, tá, e a Babyland é importante falar também. Ela tem a abertura aqui pela parte de cima do bolso. E aí ela tem uma aba que fecha essa abertura. Ela não tem elástico para colocar e tirar os absorventes assim, ó. Como as outras, essa aqui da Lily Blooms e da Good Boom tem o elástico. Então a da Happy Foot também, que não tem o elástico, mas a abertura é pela parte da barriguinha. E a Babyland, a abertura aqui pela parte das costas, mas também não tem o elástico. Tem uma abinha que vai tapar, tá? Essa abinha é bom deixar sempre bem ajustadinha, porque se tiver aqueles cocôs mais explosivos que sobem, né? Uma quantidade maior, aí pode acabar entrando uma parte pra cá, às vezes pra cá, e dá um trabalhinho a mais pra gente fazer lá a retirada dos resíduos do cocô do bolso deste aqui. Agora vamos falar sobre os tecidos. Bom, deixa eu só explicar pra vocês que este modelinho da Babyland, ele é um modelinho que eu tenho de desapego. E alguns modelos que eu vou comparar aqui com vocês são modelos novos, tá? Então, não é muito justo também comparar um tecidinho que é bem novinho com um tecido que é mais usado, né? Pode dar uma grande diferença aí. Infelizmente, eu não tenho o modelinho da Babyland mais novinho pra mostrar pra vocês. Então, além desse uso de meses que tem da nossa criança com ele, ele também já passou por outras crianças, né? Não sei quantas. Então, ele tá mais usadinho, mas eu vou fazer dentro daqui do que eu posso esse comparativo, incluindo, vou aproveitar e vou incluir a Babyland também, tá? Assim, o tecido do bolso da Babyland, o que eu observo é que ele tem mais elasticidade pro lado de fora. Deixa eu ver o que eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ele parece que ele tem mais elasticidade, ó, pela parte da largura. Vou mostrar os outros pra vocês. Este aqui, que é da Happy Foot, ele me parece que é o que tem menos elasticidade, ó, pela largura. Que eu tô esticando bem forte o máximo pra mostrar pra vocês. Esse aqui já tem mais elasticidade, que é o da Good Boom e o da Lily Blooms. O da Lily Blooms me parece daqui deles que também tem uma ótima elasticidade. Diria que até de repente ali em dúvida com o da Babyland é o que teria mais elasticidade, tá? Esse tecido aqui das três primeiras são novos, tá? Nós nem lavamos ainda. Eles não foram colocados para uso. E este aqui já foi bem utilizado, tá? Na parte do comprimento também a gente observa que eles têm uma diferença de elasticidade, ó. Esse aqui da Babyland tem uma boa elasticidade na parte da altura do comprimento. Este aqui tem um pouquinho. Este aqui ainda tem um pouco mais. E este aqui também parece que tem um pouquinho de elasticidade, tá? De repente, isso pode fazer lá a diferença o quanto cede esse tecido, tanto no corpo da criança para se ajustar, quanto para colocar absorventes aqui dentro desses bolsos. Isso eu observo bastante que a Babyland cede bem para acomodar melhor os absorventes dentro do bolso. Inclusive, a gente acaba optando por ela muitas vezes para uso noturno, para colocar absorventes com mais camadas. A parte de dentro desse tecido de microfleece, ele tem a estrutura de uma malha, sabe? Como se você pegar uma camiseta, uma malha de algodão, você vai ver como é que é a estrutura do fio. Aqui eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas... Por isso que ele tem essa elasticidade. O fio, ele é assim, ó. Você consegue ver as divisões, as linhas dele.
Aqui, ele me parece ser o tecido mais fininho, mas como eu disse, ele tá velhinho, né? Ó, não sei se dá pra ver a estrutura do fio aqui, né? Acho que aqui dá pra ver melhor. Entre esses que estão novinhos, o tecido da Happy Flute tá me parecendo, olhando aqui pelo lado do avesso, mais fininho. Comparando, parece que a Lily Blooms e a Good Boom, eles estão com um tecido do bolso um pouquinho mais grossinhos, tá? Grossinhos e com mais elasticidade, tanto na largura quanto na parte da altura. Sendo que entre eles eu observei que a Lily Blooms me parece ter mais elasticidade do que os outros, tá? Podem ser lotes diferentes e pode ser que também eles não adquiram os tecidos no mesmo fornecedor, né? A coloração aqui também está diferente, esse é um pouquinho mais claro. Esses dois são bem parecidos, diria que até o mesmo, na tonalidade de cor e parece até a estruturação do tecido, tá? A Babylandia, que já é mais antiga, ainda tá com o microfleece bem escuro. E a Happy Flute, que é novinha ainda, dá para observar então que é uma característica do microfleece ser mais clarinho, tá? Porém, em termos de toque, esses que são novinhos, todos eles muito macio. Bem macio, assim, o microfleece de carvão. Esse tecido, ele parece muito o nosso Microsoft, tirando essa parte aqui de dentro, né? Que a gente observa essa estrutura de malha aqui. É diferente, o Microsoft seria peludinho, assim, lisinho dos dois lados. E esse aqui, que é o microfleece de carvão, ele tem essa estrutura diferente na parte de dentro. Inclusive, algumas roupinhas das nossas crianças, calças, que às vezes chega a enganar que é soft ou microsoft, mas é um tecido bem parecido com este, se não for o microfleece, né? Eu não sei se eles utilizam aqui nessa parte de vestuário infantil pra gente também, tá? Mas eu tenho algumas calças aqui da nossa criança que ela tem. Bem parecido, assim, o tecido, só que é mais grossinho. Mas na parte de dentro é assim e a parte de fora realmente. Tanto que ele fica até com bastante bolinha. Falando já, aproveitando para falar dessa estrutura, né, de bolinhas, o Microsoft tende a dar uma alteração também, assim, ó, conforme o uso. Não fica já tão lisinho como ele era antes, mas não chega a ficar com aquelas bolinhas de atrito, sabe? Mas ele dá uma leve mudança, assim, na parte da estrutura, principalmente pelo lado que seria o avesso, né? E a parte direita, bem sutilmente, também fica, assim, com uma alteração, se comparar um antigo de um novo. Então, por isso que eu achei importante trazer também essa comparação, de repente, com o Microsoft para vocês, né? Essa relação. Então, é isso. O microfleece, ele não tende a ficar com bolinhas do atrito durante as lavagens. Exceto quando a gente coloca aquelas fraldas de algodão de antigamente, sabe? Tipo Cremer. E a gente lava junto na máquina, aí é muito difícil não ficar cheio das bolinhas do tecido dela no microfleece. Já as de suede, a gente geralmente não tem esse problema e acontece, eu procuro cuidar, né, não colocar essas fraldas de algodão para lavar junto com absorventes nem com as fraldas, com este tecido. E às vezes até com outras roupas. Quando precisa lavar elas, eu coloco dentro de uma fronha e fecho bem. Mas já aconteceu de eu acabar esquecendo, não ter como pegar a fronha no momento e colocar mesmo assim para lavar. E os absorventes, inclusive de microfleece de carvão, que já tinham sido usados poucas vezes, estavam novinhos. Eles ficaram cheio dessas bolinhas assim, não como este, ficou cheio mesmo, dessas bolinhas brancas, sabe? Mas dá pra tirar ou dá pra deixar, não interfere em nada no uso depois, né? Mas se é algo que te incomoda, não lava aquelas fraldas de algodão junto com os tecidos de microfleece de carvão e nem os de café, né? Que também vão ter essa característica de ficar cheio de bolinhas, tá? O microfleece de café, eu não tenho nenhum modelinho aqui. Quem utiliza muito eles é a Elefante, né? Em alguns modelos específicos dela. Mas a ideia acho que seria a mesma, assim, porque muda mais é a cor, né? É um tecido sintético. Que dá toque seco e é utilizado tanto em absorventes para ser utilizados fora do bolso com capa, quanto em bolsos de fraldas ecológicas. Então tá, gente, esses são os modelinhos de fraldas com esse tipo de tecido que nós temos. E essas foram as principais semelhanças e diferenças que eu resolvi trazer para vocês, que eu visualizei aqui. Mas caso vocês tenham alguma informação que seja importante, por favor, deixa nos comentários para compartilhar comigo e com outras famílias que também estejam pesquisando sobre esse assunto, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina. Tchau, tchau!